Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Estejam gostando das aulas, estejam assistindo e curtindo também as nossas aulas, tá certo? Hoje nossa aula será de matemática, então, se vocês quiserem, podem pegar o livrinho de vocês, peguem também um caderno, caso queiram fazer alguma anotação, peguem o estojo com lápis, borracha, tudo que vocês forem precisar no momento. E muito importante que vocês sentem num cantinho calmo, silencioso, arejado, para que vocês possam aprender e absorver todo o conteúdo explicado. Nós vamos falar hoje de divisão de números naturais, né? Então, o bom é que nós estivéssemos numa sala de aula para que a gente pudesse explicar melhor através do quadro. Mas aqui nós vamos fazer um resumo, né, de uma explicação e futuramente, quando a gente estiver na sala de aula novamente, vamos rever todo o conteúdo com explicação mais detalhada para que vocês possam aprender melhor. A divisão é a operação matemática inversa da multiplicação, quer dizer que é ao contrário. A divisão é a operação matemática em que repartimos os números em partes iguais. Então, para que você aprenda a divisão, você também tem que aprender a tabuadinha de multiplicar, já que uma é o inverso, uma é o contrário da outra. Por isso, muito importante que vocês aprendam a tabuada. A ideia da divisão é repartir de formas iguais. Então, se eu tenho 4 bombons, eu quero dividir esses 4 bombons para 2 pessoas. Então, a ideia é que as 2 pessoas recebam a mesma quantidade, que essa divisão seja iguais para as 2 pessoas. A ideia é de quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Então, a divisão, ela tem a ideia de repartir de formas iguais e a ideia de que uma quantidade cabe dentro da outra. Já os termos da divisão, assim como a adição, a subtração e a multiplicação, tem os nomezinhos, tem o nome dos termos, a divisão também tem. No caso, nós temos o dividendo, que é o número que será dividido, o número maior. Nós temos o divisor, que é o número que vai dividir. Nós vamos dividir o dividendo pelo divisor. E o quociente, que é o resultado da divisão. O resultado, né, do dividendo com o divisor, que vai dar o resultado que nós chamamos de quociente. E o resto, porque em algumas divisões sobra alguma quantidade. Então, quando sobra uma quantidade dessa divisão que não pode ser dividida, essa quantidade recebe o nome de resto. Então, para que vocês entendam o esquema, essa continha aqui, nós temos o 7 dividido pelo 4. Então, eu vou lá na tabuadinha de multiplicar, eu vou saber qual é o número que eu multiplicando pelo 4 vai dar 7. No caso, se eu for usar o número 2, ele vai passar, porque o 4 vezes o 2 dá 8. Então, o número que eu vou poder usar é o 1, porque não passa, né, a multiplicação, e é o mais próximo aqui do 7. Então, eu vou multiplicar aqui o divisor, que é o 4, vezes, né, o 1, que é o quociente, que deu 4. Aqui, tio, não coloquei o 4. Muito bem, nós estamos fazendo uma conta direta. Nós pegamos o 7, que é o dividendo, dividimos pelo 4, que é o divisor. 7 dividido para 4 deu 1. Tia, e 1 vezes 4 quanto é? 1 vezes 4 é 4. Então, eu coloco o 4 aqui embaixo do 7. E esse 3 aqui, que foi o resto, foi a subtração do 7 menos o 4. Eu tenho 7, tiro o 4, fica 3. Então, essa continha aqui, ela sobrou, ela tem resto. Porque como o 3 é menor do que o 4, então não dá para continuar a divisão. Eu tenho que ter um número maior para que eu possa dividir, maior ou igual. Se for menor, então a continha acabou e o resto aqui foi 3. Quer dizer que o 7 é o dividendo, que é a parte
Bem aqui, ó, tem explicando bem direitinho, é o número que será dividido. Já o divisor é o número que eu vou dividir pelo dividendo. O quociente foi o resultado dessa divisão e o resto foi o que sobrou dessa divisão. Aqui está representado desse jeito, né? Por esse Lzinho aqui, que também pode ser representado por esse sinalzinho aqui, que também está representando a divisão. Vamos para outro exemplo. Nós temos aqui o termos da adição, ó. Já aqui vocês estão vendo que o resto é zero. Então, o 12, que é o dividendo, é o número que eu vou dividir pelo divisor, quer dizer que a parte maior, o 12 é o dividendo, o 4 é o divisor. Eu vou dividir o 12 pelo 4, que na tabuada de multiplicar, o 4 vezes um número é igual a 12. E que número é esse, tia? 3. 12 dividido para 4 é igual a 3. No caso, 4 vezes 3 é 12 e 12 menos 12 é igual a 0. Uma coisa muito importante para vocês observarem aqui. No caso aqui, sobrou 3, o resto foi 3. Então, nós chamamos essa divisão de não exata. Quando sobra o resto, quando sobra qualquer valor como o resto, o nome da divisão é não exata. E quando não sobra, quando o resto é zero, a continha acabou, quando o resto é zero, então quer dizer que essa divisão é exata. Se não sobrar, é exata. E se sobrar algum resto, é não exata. Tá bom? E aqui nós temos, gente, umas atividadezinhas para vocês fazerem. Vou lembrar novamente, estudem a tabuada de multiplicar, que é muito importante para que vocês saibam fazer as divisões. No caso aqui, eu tenho 8 dividido para 2. Eu vou olhar na tabuada de 2, qual o número que eu multiplicando por ele vai dar 8. E aí vocês têm que estudar a tabuada de 2. 24 dividido para 6. Eu vou olhar na tabuada de multiplicar qual o número que eu multiplicando pelo número 6 vai dar 24. Essa é uma das formas de dividir. Você pode também somar o 2 até chegar no 8. Quantas vezes você contou o 2 para que chegasse no 8? Aí você vai colocar aqui a resposta. No caso aqui, 8 dividido para 2. Se eu somar o 2, vamos ver quantas vezes eu vou contar o 2 para que chegue no 8. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Quer dizer que eu somei o número 2 4 vezes. Quer dizer que 8 dividido para 2 é igual a 4, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Vou diminuir aqui, vai dar 0 e a conta vai ser exata, porque não sobrou nada, tá certo? Terminou de responder essa atividadezinha aqui do vídeo, vocês vão para o livro. No livro, vocês vão fazer a página 200 a 204. 200 a 204. Terminou de fazer a atividade do livro e a atividade do vídeo, vão para a atividade de reforço, página 142. Atividade de reforço, página 142. Tá certo? Não esqueçam de fazer as tarefas, não esqueçam, muito importante, de estudar a tabuada, para que vocês possam fazer as atividades sem dificuldade, tá bom? Então, qualquer dúvida, voltem o vídeo, revejam as aulas novamente, né? Vão lá no YouTube assistir, dá um likezinho lá, ou então acesse o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou acesse a agenda eletrônica da escola. Um grande beijo da tia Daniela e até a próxima aula.